Paz do Senhor, os irmãos. Amém. Glória a Deus. Manhã abençoada, manhã prazerosa, manhã, como diz o trabalho, né? Uma manhã de frutificação. E quantos realmente querem frutificar na vida espiritual? Amém. O importante da vida é nós estarmos frutificando. E pensando nisso, Deus colocou uma palavra breve, mas poderosa, porque a palavra de Deus ela pode mudar o curso da nossa história. E quando eu falo em frutificação, a gente deve pensar que eu devo frutificar em qualquer momento da vida. Em qualquer momento da vida eu devo frutificar. É bem certo que na vida existem momentos certos de você plantar determinadas coisas. E se você plantar em estações certas, você colhe na hora certa. Mas a Bíblia é tão interessante que ela vai mostrar para nós a história de uma família que ela passa a frutificar no momento de caos, no momento de dificuldade. E quem vai narrar essa história é o próprio personagem que passa essa história, embora ele não estava vivo nessa época. É o profeta Samuel. O profeta Samuel, no capítulo 1 do primeiro livro de Samuel, ele vai narrar a própria história da sua própria família. Com certeza o pai dele contou essa história para ele. E ele narra então a história da sua própria família e do seu nascimento. E ele vai narrar a história então do seu pai. O seu pai era um homem muito fervoroso. O nome dele era Eucana. Eucana significa aquilo que Deus compra. Ou seja, Deus tinha comprado alguma coisa. Mas Samuel sabia que tudo que Deus compra, existe a hora certa de entregar. E esse pai dele era um pai muito fervoroso. Por que eu falo que o pai dele era fervoroso? Porque Eucana, ele é de uma época onde Israel não tinha governo. Ele vive no final do período dos juízes. E o período dos juízes é um dos períodos mais negros da história de Israel. Onde lá não tinha pastor, onde não tinha regra, onde não tinha uma liturgia, onde eles não adoravam a Deus em espírito, em verdade, na sua coletividade. Mas sempre, nos momentos da história, de negritude, de frieza espiritual, sempre vai ter os remanescentes. Sempre vai ter aquele que não se dobra diante de Baal. E Eucana era um desses homens. Eucana era fiel em meio à infidelidade. Quando todo mundo se dobrava aos juízes, ou a Baal, ou a outros deuses, Eucana não se dobrava. E Samuel vai narrar que o pai dele tinha duas esposas. O nome de uma era Penina, o nome de outra era Eucana. E a Bíblia, uma era Penina, a outra era Ana. Eucana tinha duas mulheres, Ana e Penina. E a Penina irritava Ana. Mas a Bíblia diz que o pai dele era tão fervoroso que todo ano ele saía de Ramataim e Zofim e subia até Siló. Literalmente ele subia, porque se fosse contar de linha reta, da onde ele morava, em Ramataim e Zofim, até Siló, dava 50 quilômetros. Mas ele subia aproximadamente 280 metros para chegar até essa cidade. E é tão interessante que ele não subia sozinho. Ele subia com quem? Com as suas duas esposas. Mas tinha uma, por nome de Penina, que tinha filhos. Ou seja, eles tinham um trabalho a mais para subir. Mas a Bíblia diz de forma categórica que de ano em ano ele ia até esse lugar para adorar o Senhor. E quando chegava naquele lugar, eles adoravam o Senhor. Mas nesse trajeto, a Bíblia vai narrar, Samuel narra, porque a mãe dele contou para ele. Ana com certeza contou a história de Penina, que Penina começava a irritar, porque Penina tinha filhos, mas Ana não tinha filhos. E nós aprendemos que Penina era inimiga de Ana. Quem nunca teve um inimigo aqui na vida? E é tão interessante que quando nós temos inimigo, é natural do ser humano nós não estarmos perto dos inimigos. É natural nós pedirmos para Deus matar os nossos inimigos, afastar os nossos inimigos. Mas deixa eu ensinar uma coisa que é muito interessante nessa manhã para vocês, porque isso nos faz
frutificar. Você sabia que o teu inimigo, às vezes, ele vai potencializar o teu ministério? Sabia que o teu inimigo tem a capacidade de te levar para onde você ainda não viveu? Sabia que ele tem a potencialidade de potencializar a tua história? Sabia que o teu inimigo tem a capacidade de mudar o curso de uma forma positiva para a tua vida? O inimigo nem sempre vai nos derrotar. Por quê? É a maneira que eu vejo o inimigo que vai determinar o meu sucesso ou o meu fracasso. O que seria de Davi se não fosse Golias? Naquele dia, todo mundo via Golias como um inimigo, bradando, gritando. Não tem nenhum homem aí em Israel para me encarar. Se tiver, vem. E não tinha um homem. Porque Golias era inimigo. E eu tenho aversão a inimigo. Nós nos blindamos quando nós vemos inimigo. Mas nós temos que entender que o inimigo pode nos puxar para o nosso destino, um destino de proeza diante de Deus. E Davi, diante do inimigo, ele pensou: agora está a minha oportunidade, porque alguns anos atrás eu fui ungido rei de Israel, ninguém viu, mas eu sei que eu fui ungido rei de Israel. Eu acho que chegou o meu momento das pessoas verem quem realmente eu sou. E ele grita, fala: aqui tem um homem sim, é menor do que você. Você é 2 vezes maior do que eu, mas eu vou até você. Naquele momento, o inimigo não sabia que ele estava projetando Davi. Ele achava que ia diminuir Davi. Ele achava que ia inferiorizar Davi. Ele achava que iria humilhar Davi. Mas se eu entender que aquele meu inimigo não vai me humilhar, mas ele vai potencializar para chegar no meu destino, na minha promessa, aquilo que Deus fez na minha vida. E ele entendeu, num certo período da vida, que Penina não era simplesmente uma inimiga, mas uma mulher que poderia mudar o curso da sua história. E é tão interessante que a Bíblia diz que Penina tinha filhos e filhas. Pare e pense comigo. Se uma gestação dura 9 meses, e se ela tinha filhos e filhas, ou seja, não tinha um e nem 2, tinha vários. E nenhuma mãe em sã consciência vai andar 50 quilômetros com um bebezinho de colo. Eles esperavam desmamar aquelas crianças para movimentá-las elas, porque era uma caminhada muito longa. Você concorda comigo que Ana viveu nesse caos muitos e muitos anos? Você concorda comigo que Ana já estava passando por essa humilhação há muitos e muitos anos? Mas é tão interessante que quando chega no versículo de número 9, Ana toma uma posição, porque Ana ela era estéril. Talvez os irmãos não vão saber disso, mas as irmãs sabem. Qual a diferença entre esterilidade e infertilidade? Olha que interessante, Ana era estéril ou era infértil? Que Ana era? A Bíblia diz que Deus tinha cerrado a madre dela. Olha que interessante, esterilidade e infertilidade tem uma grande diferença. Um é quando a mulher não pode ter. A outra é quando ela tem uma possibilidade, é remota, mas ela tem uma possibilidade. Ana sabia literalmente que ela não tinha nenhuma possibilidade. Por quê? Porque isso não foi provocado por ela, foi provocado por Deus. É por isso que no versículo 9 a Bíblia diz: então Ana levantou-se. Ou seja, chega um momento da vida que eu tenho que tomar a rédea da minha história. Ou seja, chega um momento da vida, se eu quero frutificar, se eu quero mudar a minha história, eu preciso ser protagonista da minha própria história. É eu que decido as minhas decisões. Se eu quiser sair daqui agora, entregar o microfone para o pastor João e sair dessa porta, eu saio e Deus não me impede. Mas se eu quiser ficar aqui, eu fico. Se eu quiser ir na outra esquina, eu vou. Eu sou o dono da minha própria história. Eu sei que Deus rege a minha história. Eu sei que Deus está no controle. Mas o homem tem uma grande parcela na movimentação das suas atitudes. Nós somos resultados das nossas atitudes. Eu sou resultado daquilo que eu decido. Se eu decido não tomar água, quem vai ser prejudicado? Sou eu. Se eu decido me alimentar bem, eu vou ter uma saúde boa.
Se eu me decido a me alimentar mal, eu vou ter uma má alimentação, uma má saúde. Eu decido. Ana decidiu fazer a diferença. Ana falou assim: eu não posso viver mais dessa maneira. Chega um momento da nossa vida que eu preciso parar e analisar. Eu estou não frutificando, eu estou não crescendo, eu estou não sendo produtivo na minha vida. O que estão fazendo comigo? Eu vou permitir que eles façam isso comigo? Não, eu não vou mais permitir. Eu preciso mudar a minha própria história. Eu preciso tomar uma decisão. E decisões mudam a história. Decisões mudam a família. Decisões marcam a eternidade. Porque no dia que nós aceitamos Jesus, nós deixamos de ir para o inferno e estamos indo para o céu. Essa decisão mudou a nossa eternidade. Decisões é fundamental na vida. E Ana se levantou e ela tomou uma atitude. E o que Ana foi fazer? Ela foi orar. Que ele não basta tomar atitude, tem que ser a atitude correta. E não basta ir para qualquer lugar, tem que ir para o lugar correto. Para onde que ela foi? Para a igreja. O que ela foi fazer? Orar. Porque ela entendeu que a oração muda a história ainda. Ela entendeu que a oração toca os céus. Ela entendeu que a oração é capaz de mudar a nossa própria história. Porque ela não podia fazer mais. Porque a madre dela tinha sido errada pelo Eterno. Então ela decide agora mudar a sua própria história. Mas ela era incapaz de fazer alguma coisa. Porque o que ela precisava não estava no poder dela. Estava no poder de uma outra pessoa. Então ela foi buscar sobre essa pessoa. É tão interessante que Ana agora vai orar ao Senhor. E Ana, ela gerou o que enquanto ela orava? Intimidade. Irmão, presta atenção no que eu vou dizer agora para vocês. Intimidade. Olha que interessante. Oração gera intimidade. E intimidade gera autoridade. E quem tem autoridade, o mundo espiritual respeita. Aleluia. Anota isso na sua casa. Oração gera intimidade. Intimidade gera autoridade. E a autoridade não se impõe, se conquista. E quem tem autoridade, o mundo espiritual respeita. Aleluia. Quando você tem intimidade, você chega na casa de uma pessoa pela primeira vez, você abre a geladeira? Não. Se eu te oferece água, você nem água não quer tomar. Fica tudo acanhadinho. Aí quando você pega intimidade, aí você abre a porta da geladeira. Você pega o controle remoto da TV e começa a trocar de canal na casa do outro. Por quê? Você gerou intimidade, você tem intimidade. Se você não entender que Ana estava gerando intimidade, porque ela orava, intimidade gera confiança, gera autoridade. E autoridade é uma coisa super interessante, que você não se impõe autoridade. As pessoas reconhecem a autoridade que Deus te deu. E quem tem autoridade, você sabia que o mundo espiritual respeita? Sabe por que tem pessoas que não frutificam na vida? Porque não tem autoridade. O mundo espiritual não reconhece quem você é. Deixa eu contar uma história. A Bíblia diz que um dia os discípulos estavam expulsando demônios. E o demônio não saía. E foram chamar Paulo, o apóstolo Paulo. E na hora que chega lá, o demônio fala: eu sei quem é Jesus. E eu sei quem é você, Paulo. Mas esses daí, eu não sei quem é não. Você consegue entender que o mundo espiritual sabe quem eu sou? E Ana tinha gerado intimidade. E essa intimidade gerou autoridade. E essa autoridade foi reconhecida no mundo espiritual. E ela fez um voto. Ela queria um menino. E se Deus desse um menino para ela iria entregar ao Senhor. Mas é tão interessante que ela entra dentro da igreja. E ela começa a orar ao Senhor. E quem estava dentro da igreja? O pastor. Mas a Bíblia diz de forma muito categórica que o pastor só percebeu que ela estava orando porque ela estava perseverando. Irmão, olha que interessante. Perseverar. O que é perseverar? É fazer a mesma coisa sempre. Sabe por que às vezes nós não frutificamos, não vencemos? Porque não perseveramos. Olha que interessante, pelo menos lá no Brasil, não sei aqui, nós tomamos banho todos os dias. Por que eu preciso tomar banho todos os dias? Senão eu cheiro mal. Todos os dias nós escovamos os dentes.
Você consegue entender que são as coisas cotidianas que fazem a diferença na nossa vida? É a perseverança, é fazer a mesma coisa todos os dias. E Ana foi uma mulher que perseverava. Sabe qual é o problema de muitos cristãos hoje? Que não querem mais perseverar, que as coisas se estragar do dedo. Mas que menos imagina que a bênção chega. A vida é um processo. E essa mulher perseverou. Perseverar está o detalhe da coisa. Olha o que Jesus disse para os discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto. Ele não falou, fique em Jerusalém, fique orando 10 dias, fique orando um mês, ore um ano, que quando você acabar de orar daqui um ano, o Espírito de Deus vai descer. Não, ficar em Jerusalém, olha a locução, até que, ou seja, persevere. Sabe por quê? Quando você persevera, guarda isso na sua cabeça, quando você persevera, você não precisa saber quando vai acontecer. Aquele que persevera sabe que vai acontecer. Isso é fundamental. Por que eu persevero? Não porque eu sei quando vai acontecer, porque eu sei que vai acontecer. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a 30 anos, mas vai acontecer. Por quê? Eu persevero. Quantos estão perseverando na vida do Senhor aqui? Glória a Deus. E ninguém sabe quando Ele vai vir, mas nós estamos perseverando. Ana perseverou. E a Bíblia diz que perseverando Ana em orar, Eli, o pastor, fez atenção no que ela falava nos seus lábios, ou no movimento dos seus lábios. O pastor olhou para Ana, e o pastor fez uma leitura errada de Ana. Ana não estava embriagada. O pastor olha para ela e diz: Ana, por que você bebeu, minha filha? Você passou no boteco, veio para a igreja, está embriagada. Não é possível. Não é possível. Não acredito que você tomou uns goró antes de vir para a igreja. E Ana, irmão, presta atenção no que eu vou dizer. Destino é mais importante do que o processo. O que é o destino? É onde você vai chegar. O processo é como você vai chegar. Deixa eu dizer uma verdade aqui para você. Quando você está focado no seu destino, o processo para você chegar lá não importa. Porque o pastor, nesse momento, ele fez uma leitura equivocada de Ana. Ele achou que Ana estava embriagada. E ela não estava embriagada. E o pastor chega para Ana e dá uma dura em Ana. Mas a Ana, respeitosamente, ela não critica o pastor. Ela não critica o líder. Por quê? Porque para ela o importante não era o processo, era o destino. Era onde ela iria chegar. Se fosse alguns de nós iríamos xingar esse pastor. Nós iríamos olhar para ele e dizer: pastor, eu nunca mais vou na sua igreja. Eu nunca mais venho nessa casa. Eu estou atribulado. Você acha que eu estou bêbada? Você me chama de filha de diabo, mas eu estou atribulado, estou com um problema. Penina tem vários filhos, eu não tenho um filho para dar para Eucana. Em vez de você vir com uma palavra amiga, ou saber o que está acontecendo, você me critica agora, meu pastor. Eu não volto mais nessa igreja não. Mas o foco dela não estava no processo, estava no destino. O que era o destino? Era a criança, irmão. Foca no seu processo, foca no seu destino, foca na promessa que Deus te deu. Irmão, não importa o que você está passando, foca na promessa, foca na promessa, foca na promessa. Não importa o que as pessoas falam ou digam de você, foca na promessa. Quando eu foco na promessa, o processo ele é insignificante. Olhemos daquela mulher que ela foi até Jesus. E é difícil entender aquela mensagem, pastor. Mas ela faz um pedido para Jesus, e Jesus olha para ela e diz: come das coisas que caem aí na mesa de seu Senhor. Ela podia muito bem olhar, aquela mulher semifinista, olhar para Jesus e dizer: seu mal educado, eu vim aqui com toda humildade atrás de você, e você vem com arrogância, prepotência diante de mim, só porque eu não sou judia, só porque eu não pertenço à sua classe, você vem com arrogância para mim. Mas ela estava focada no quê? Na promessa.
ela queria a bênção dela. O que ia falar para ela não importa. Aí ela diz, não, a tua serva, ela não era serva, porque ela não pertencia à família judaica, naquele contexto, mas ela diz, eu agora sou serva tua, não importa o que você vai falar de mim, eu também como das migalhas que caem da tua mesa, não importa se está caindo, eu estou comendo, porque eu quero ser abençoada. Jesus olha para ela e diz, nunca vi tanta fé em Israel. Mulher, vai com a tua bênção daqui agora. Você consegue entender nessa manhã que o destino, a promessa é mais importante do que o processo? Aleluia, glória a Deus. E Ana estava focada, ela quer um filho. Aí, olha que interessante. Quando eu entender a diferença entre missão e visão, a minha vida ganha sentido. O que é missão? Olha que interessante, diferença entre visão e missão. Visão é onde eu quero chegar. E a missão é como que eu vou chegar aonde eu quero. Você consegue entender isso nessa manhã? Você tem a sua visão clara? Foi aquilo que eu preguei semana passada. Se você não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Eu preciso saber a vontade de Deus para a minha vida. Quando a pessoa não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Mas quando a minha visão ela é definida, a minha missão é estabelecida. Glória a Deus. Aleluia. Porque essa manhã é uma manhã produtiva, é uma manhã excepcional. E não basta ter uma visão estabelecida se tiver uma missão equivocada. Vamos quebrar essa parede. Eu te dou um martelinho. Eu te dou um martelinho desse tamanho. Vai quebrar essa parede? Não. Ou vai quebrar, você vai ficar 2 anos. Mas dá uma marreta de 20 quilos para você ver aqui, ó. É pá! Me dá na parede, já caiu. Quando eu estabeleço a minha visão, eu preciso ter a missão correta. E aí ele estava focado. Aí o pastor entendeu, opa, essa mulher ela está na visão. Aí olha o que o sacerdote, eu vou terminar aqui. Olha o que o sacerdote ali fala para ela. Mulher, agora eu sei que você está pedindo algo para o Senhor. Eu não sei o que você está pedindo. E Ana era uma mulher tão atribulada. A Bíblia diz que Ana, quando chegava na igreja, ela não comia nem bebia. Olha que interessante, tem algumas pessoas, quando a gente vai convivendo com elas, a gente olha e a gente sabe se ela está bem ou mal. Sim ou não? Verdade. A fisionomia diz como você está. O bom humor, olha que Eucana olha para Ana e percebeu que ele não estava bem, mas ele não sabia o motivo. Aí ele disse, meu amor, não sou eu melhor do que 10 filhos? Por que não comes, não bebes? Ela não fala nada, ela vai para a igreja, porque ela sabia que Eucana não podia resolver o problema dela. O marido dela não podia resolver o problema dela, mas ela foi a um que podia resolver o problema dela aos pés do Senhor. E o pastor também não sabia o que ela precisava. Aí o pastor solta uma palavra profética e ele diz para Ana, Ana, vai-te em paz e que o Deus de Israel conceda a tua petição. Presta atenção no que eu vou explicar aqui, eu fecho essa manhã. Quando o sacerdote disse, vai-te em paz. Aquele sacerdote ele era judeu. E paz em hebraico é não sentir falta de nada. Eu não tenho, olha que interessante, não dá para visualizar, não tem um copo de água. Eu estou com um vidrinho cheio de óleo. Eu sei que muitos não estão enxergando, mas esse vidro ele está cheio, sim ou não? Sim. Não, ainda falta um pouquinho. Ó. Eu sei que está difícil para ver, está escuro, ele falta um pouco. Então olha que interessante, esse vidro ele está em paz, sim ou não? Não, porque ele está faltando. Paz em hebraico é ausência de nada. Ou seja, quando eu tenho tudo, aí eu estou shalom, eu estou completo.
Olha que interessante, para Ana estava completa, sim ou não? Não. O que faltava para ela? Um filho. Irmão, presta atenção no que eu vou te dizer. Acredite na palavra dos profetas que é ministrada nesse altar. Ele disse para ela: vai-te em paz, vai-te completa. Parece que ela olha para ele e diz: Eli, você está equivocado. Eu não estou em paz, eu não estou completa. Eu estou precisando de um filho, e eu preciso desse filho. E aí o profeta solta uma outra palavra: Ana, fica tranquila. Sabe o Deus de Israel, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus Elohim, o Deus que cria, fiquem tranquila, vai-te em paz, porque o Deus que criou, Gênesis capítulo 1, verso 1, vai criar agora o seu filho. Aquilo que você precisa, Deus vai te dar neste momento. Vai-te em paz, e que o Deus de Israel, o Deus Criador, conceda a tua petição. Irmão, presta atenção no que eu vou dizer. Naquele momento, a Bíblia diz que a fisionomia de Ana mudou. Ela comeu e bebeu. Irmão, olha que interessante. Ana entrou triste e saiu alegre. Mas Ana estava com o menino, sim ou não? Não. O menino não estava com Ana fisicamente. Querido, mas receba isso como algo profético. Existem coisas na vida que Deus está criando agora no mundo espiritual para mim e para você. Naquele momento, Deus criou Samuel e entregou para Ana. Eu tenho certeza que Ana pegou Samuel pelas mãos no mundo espiritual e disse: Samuel, vamos para casa, porque daqui a alguns anos eu vou voltar neste lugar e todo mundo vai saber aquilo que Deus me deu hoje de manhã. Ana, filho, vamos embora, filho, vamos embora. Mãe, como é que é, papai? Deixa o papai para lá. Você acabou de nascer aqui dentro. Papai vai ver você daqui a uns anos. Penina vai saber que Deus me deu uma criança e eu vou trazer para o pastor. E o pastor vai ver que nesse dia histórico, o mundo espiritual foi me entregado o menino. E sabe como ela chamou aquele menino? Samuel. Sabe o que significa Samuel? Aquilo que Deus ouve. Eu tenho certeza que depois de um ano, quando Samuel nasceu, e ela falava em hebraico, e ela falava: Deus me ouviu, Deus me ouviu, Deus me ouviu, Deus me ouviu. E passou alguns anos, o que ela leva para a igreja? O menino. Ela volta muitos anos: pastor, está aqui, ó. Quem é você, minha filha? Eu sou Ana. Você não lembra de mim? Eu sou aquela mulher que você me chamou filha do diabo. Mas o importante para mim não era o processo, era a promessa. Ele está aqui, ó. Mas quem que é esse menino? Foi quando você profetizou: vai-te em paz, eu estava completa. E o mundo espiritual criou esse menino para mim. Esse menino está sendo entregado no altar. Irmão, para mim terminar, aprenda essa: altar não toma, altar devolve. Tudo que você entrega aqui, dinheiro, a sua vida, a tua história, o altar não toma, o altar devolve. E ele devolve muito melhor da maneira que você entregou. Ela pede o menino, ela entrega o menino. E o que Deus devolve para ela? Um sacerdote, um profeta e um homem que ungiu Davi como rei de Israel. Deus nunca vai pegar aquilo para ele e vai devolver pior. Ele entrega muito melhor aquilo que você entrega no altar. Aleluia. Eu quero terminar essa manhã dizendo isso para vocês: frutifique. Não importa a circunstância da sua história, fique focado na promessa. O destino é mera casa da circunstância. Ele é simplesmente um detalhe. E Ana voltou feliz. E termino agora com essa palavra: quando você está com a sua promessa, você sabia que Penina sai da sua história? O inimigo é só para potencializar a promessa. Pode ver que ela vai com Penina, mas Penina volta, mas a Bíblia não cita mais o nome dela. Você consegue entender que o inimigo é só para potencializar a sua bênção? Então agarre essa palavra profética nessa manhã. Saia daqui frutificando em nome do Senhor Jesus. E aplauda o nome do Senhor Jesus.